Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Mas antes, eu gostaria de dar alguns recadinhos importantes para vocês. O primeiro recadinho é com relação ao Classroom. Então, quando vocês vão clicar lá no link para marcar a presença de vocês, para enviar a presença de vocês, depois que vocês fazem os exercícios, não esqueçam de clicar em enviar, porque só assim você vai estar garantindo a sua presença, tudo bem? O outro recado importante é com relação às aulas via Meet. Então, provavelmente seu professor, professora já está desenvolvendo as aulas via Meet. Procure seu professor, procure a escola, caso você ainda não saiba o horário das aulas, ok? E por fim, se você não está conseguindo acessar as aulas, não está conseguindo assistir às aulas, por favor, procure a escola para você poder pegar as atividades impressas. Nós já estamos no final do ano letivo, então é muito importante que você, em qualquer situação, procure a escola. Tudo bem? E na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre algumas medidas da estatística. Nós falamos sobre moda e mediana. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre outra medida estatística que é muito utilizada, que se chama amplitude, ok? Então vamos lá. Essas medidas na estatística, elas sempre vão estudar um conjunto de informação, um conjunto de dados. Então, um conjunto de objetos, um conjunto de pessoas, né? Como vocês viram isso lá em moda e mediana. E a amplitude é a mesma situação. Eu também dependo de um conjunto de objetos, de um conjunto de pessoas, para eu poder aplicar esse conceito de amplitude, ok? Bom, e o que seria então a amplitude? Vamos ler a definição? Olha que interessante. A amplitude ela é uma medida estatística que podemos utilizar em um conjunto de dados. E ela é a diferença entre o maior e o menor valor. E ela vai mostrar a variação desses valores. A amplitude ela é muito utilizada, por exemplo, na temperatura. Já ouviram falar em amplitude térmica? Então, aqui em Curitiba, por exemplo, tem dias que nós temos máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. Então, se eu quiser saber a variação térmica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a máxima temperatura, que é o 24, e vou tirar desse 24 os 13 graus. Então, eu vou fazer 24 menos 13. Quanto que é 24 menos 13? 11 graus Celsius. Então, significa que a amplitude térmica de Curitiba em um dia é de 11 graus Celsius. Lembrando que quando a gente trabalha com amplitude térmica, essa amplitude ela pode ser uma amplitude diária, uma amplitude semanal, uma amplitude mensal e até anual, ok? Então, vamos lá. Vejam esse exemplo, olha que interessante. Esse é um exemplo em que nós utilizamos o conceito de amplitude no esporte. Ele fala assim: a tabela a seguir mostra a altura em metros dos 5 jogadores titulares de um jogo de um time de basquete. Então, olha só, eu tenho uma tabelinha. Na primeira coluna dessa tabela eu tenho os nomes dos jogadores desse time de basquete e na segunda coluna eu tenho a altura deles. Então, o Pedro, por exemplo, ele tem 1,90 m de altura. O Antônio, 1,99 m de altura. O Carlos, 2,01 m. Sérgio, 2,08 m. E o João, 2,12 m. Veja, e se nós tivéssemos que calcular a amplitude da altura desses jogadores, o que nós teríamos que fazer? Nós vamos pegar a maior altura e subtrair, tirar a menor altura. Então, veja, primeiro eu tenho que saber, tenho que interpretar na tabela qual o jogador tem a maior altura. Então, o jogador que tem a maior altura é o João. O João tem 2,12 m. Então, desses 2,12 m, eu vou tirar a altura do jogador que tem a menor altura. Quem é que tem a menor altura? Olha lá, o Pedro, 1,90 m.
Então, 2,12 menos 1,90, lembra quem são esses números, né? Números racionais. Vou fazer isso e vou tirar vou fazer 2,12 menos 1,90, que vai dar 0,22 metros, ok? Ou também 22 centímetros, ok? Então, a professora colocou a resposta em metros e centímetros. Então, o que significa? Que a variação entre as alturas é de 22 centímetros, ou seja, a amplitude entre as alturas desses jogadores é igual a 22 centímetros, ok? Então, veja, aqui nós temos uma atividade que vocês vão ter que ter muita atenção, vocês vão ter que interpretar bem esse gráfico para poder desenvolver esse exercício. O gráfico abaixo representa a produção de uma fábrica de calças jeans no primeiro semestre, de janeiro a junho de 2018. Então, veja, isso aqui é uma representação do primeiro semestre. Lembra o que é semestre? 6 meses, né? Nesse caso, os 6 primeiros anos do ano de 2018. Então, no primeiro mês de janeiro, essa fábrica produziu 120 calças jeans. No mês de fevereiro, essa mesma fábrica produziu 150 calças jeans. Em março, 190, em abril, 240, em maio, 160, em junho, 130, ok? Bom, então o que ele está relacionando nesse gráfico mesmo? Ele está relacionando os meses do ano, né, os primeiros meses do ano, com o número de calças que essa fábrica produziu. Ok? Essa é a interpretação que nós temos que fazer do gráfico. E aí ele pede, calcule a amplitude do conjunto de dados. Lembra sempre que amplitude é um conceito muito fácil, mas você vai ter que interpretar sempre a situação onde você vai utilizar esse conceito, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para você fazer com calma esse exercício aí na sua casa e eu já volto para corrigir com vocês.
Então vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício. Então recapitulando, a amplitude eu vou fazer a subtração do maior valor pelo menor valor. No nosso caso, o maior valor vai ser o maior número de produção de calças jeans que houve durante os 6 primeiros meses do ano. E o menor valor vai ser vai ser a quantidade de menor produção de calças jeans durante os 6 primeiros meses do ano. Então veja, qual mês produziu a maior quantidade de calça jeans aqui? O mês de abril, então 240, ok? Qual mês produziu a menor quantidade de calças jeans? O mês de janeiro, que foi 120. Então, depois que nós localizamos o maior e o menor valor, nós fazemos o cálculo para calcular a variação de produção dessa fábrica, ok? Então, vamos lá. Olha lá, amplitude, eu pego o maior valor menos o menor valor, 240 menos 120, que vai dar 120. Então, o que isso significa? Como interpretar esse resultado? Então, a amplitude de produção de calças jeans no primeiro semestre de 2018 foi de 120 calças. Houve uma variação de produção nos 6 primeiros nos 6 primeiros meses de 120 calças jeans. Tudo bem? Então, vamos lá. Vejam a atividade 2 agora. A atividade 2, vocês também vão utilizar um conceito que vocês já aprenderam na aula anterior, que também é o conceito de média aritmética. Então, olha lá, na escola de Camila, a média em cada disciplina é obtida adicionando-se as notas dos quatro bimestres e dividindo a soma por 4. Então, a Camila, ela tirou nota em todas essas disciplinas aqui, matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia e inglês, ok? E cada notinha dessa é correspondente ao bimestre. Para ela saber a média final, o que ela precisa fazer? Ela precisa somar cada uma dessas notas e dividir por 4. Então, por exemplo, se ela quiser saber a média anual dela na disciplina de matemática, ela vai pegar o 7 mais o 6 mais o 5 mais o 8, vai somar e vai dividir por 4 e vai calcular a média aritmética. Ela vai fazer o mesmo procedimento para todas as outras disciplinas, ok? Certo, só que não é isso que ele está perguntando, ok? Então, letra A, ele está pedindo para você calcular a média de Camila em cada disciplina. Então, você vai ter que calcular a média para cada uma dessas disciplinas. Então, olha lá, são 6 disciplinas. Você vai calcular 6 médias aritméticas, ok? B, calcule a amplitude das médias. Então, amplitude das médias, vocês já sabem como será calculada. Então, a professora vai dar um tempinho agora para vocês resolverem esse exercício e já voltamos para a correção, tudo bem?
Vamos lá? Então veja, primeiro nós temos que calcular as médias aritméticas de cada disciplina. Então a professora colocou aqui, ó, disciplina por disciplina. Matemática, coloquei as 4 notas, somei e no final dividi por 4. Então significa que a média anual em matemática da Camila é de 6,5, né? 6,5, ok? Aí, português, língua portuguesa, peguei as 4 notas, somei e dividi por 4. Essa média deu 7, ok? Ciências, olha lá, a Camila está com 6,25. Então, somei as 4 notinhas em ciências e dividi por 4. Fiz a mesma situação para a história. Ah, essa Camila, hein? Tem que melhorar essas notinhas aí, hein? Olha a nota em história. Olha a média final, 5,5. Ok? Então, somei 4,5. Lembra que quando a gente soma um número decimal, a gente coloca casinha em cima de casinha, vírgula embaixo de vírgula. Não esqueçam disso, tá? Então, somei 4,5 mais 5,5 mais 6,0 mais 6,0 igual a 22. Pego esse 22, divido por 4. Média em história, 5,5 ou 5,5. Geografia. Geografia tá legal, né? 8,25, já tá com uma média 8. E inglês tá média, né? Mediano. Então, em inglês a Camila ficou com uma média 7,25. Tudo bem? Beleza. Agora nós vamos calcular a amplitude dessa média. Então, se vocês observarem aqui nesse quadro, agora a professora acrescentou mais uma coluna, onde a professora colocou todas as médias de cada uma dessas disciplinas. Então, agora que nós temos essa organização dos dados, nós podemos calcular a amplitude. Lembra como a gente calcula a amplitude? Então, eu pego a maior média. Qual foi a maior média? Lembra que a professora até falou, olha, nossa, 8,25, tá com uma média legal, né? Então, a maior média foi em geografia, 8,25. E qual foi a menor média? Lembra qual foi a menor média? História. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular a amplitude. Pegamos a maior média em geografia, menos a menor média que foi em história. E aí calculamos a amplitude, a variação das notas da Camila. Então, essa amplitude deu 2,75. Então, quando você for armar essa continha, não esqueça que você tem que colocar número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, ok? Bom, pessoal, o que nós falamos sobre hoje? O que nós vimos na aula de hoje? Desculpe. Nós falamos sobre amplitude, que é uma das medidas que são estudadas na estatística. Na aula que vem, nós vamos falar de um tema muito importante também, nós vamos continuar falando sobre estatística, só que nós vamos falar de outros 2 conceitos que são muito utilizados, que é o conceito de população e amostra. Então, nós vamos falar de muitas pesquisas estatísticas, que realizam, que colocam em prática esses 2 conceitos de população e amostra. Então, por hoje é só. Até a próxima aula e eu espero que vocês na próxima aula. Um abraço!